Nesse momento eu vou me apresentar, tá? E a gente vai dar início à nossa aula. Então, nós vamos até às 14h30, né? Aqui são 12h10, aí 12h08, meio-dia e 8. Para vocês já é 13h08 aí, né? Onde vocês estejam. Então, sejam todos bem-vindos, tá ok? Bom, eu me chamo Azenilton Melo da Silva, acredito que já tenho falado para vocês, tá? Sou professor também na Universidade de Anhanguera, já trabalho há 4, 5 anos com EAD e também sou servidor da UFAM, né? Universidade Federal do Amazonas aqui, né? Na função de auditor. Então, quando pediram para eu ministrar esse curso, né, de inteligência e contra-inteligência, essa disciplina, para mim foi uma satisfação muito grande, porque é uma área que eu trabalho, uma área que eu gosto, né? Eu trabalho justamente com isso, porque eu trabalho com a auditoria, ela precisa muito entender o que é inteligência e o que é contra-inteligência. Tá ok? Então, vamos lá. Eu quero dizer também que depois, né, vocês podem manter esse contato aqui no chat, tá? Qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, quiserem tirar alguma dúvida depois, falem aqui, me chamem no chat, que nós vamos, né, atendê-los assim que possível, tá bom? Eu preparei aqui uns slides, né, uma sequência de informações para vocês, para melhor, né, o entendimento dessa disciplina. Tá? É lógico que aqui, como o nosso tempo é curto, né, porque essa disciplina é um tempo de 5 horas, e nós vamos ter somente 2h30, eu vou estar abordando os principais assuntos para vocês. Tá? As questões mais, não digo assim mais importantes, mas aquilo que é mais visível nessa atividade de vocês. Tá ok? Então, vamos começar aqui, ó. Né? Como eu já falei, essa disciplina de vocês é inteligência e contra-inteligência, né? Desse curso Sequência Gestão e Segurança Pública, no entendimento, um curso bem acertado, né? No momento que a gente precisa preservar informações, trabalhar informações, né? Nós estamos vivendo, como muitos cientistas falam, a era da informação. Então, quanto mais informação for mais difundida de forma correta, ela vai ajudar-nos, né? Ajudá-los também justamente a praticar a inteligência e a contra-inteligência. Tá? Então, trazendo aqui o senador Marco Túlio Cícero, né? Na época do Império Romano, ele fala o seguinte, tá? Um pequeno incidente suficiente para derrubar um grande império. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Nós estamos na era da informação. Então, se vocês forem buscar, né, nos tempos antigos aí, na época, no século passado, a questão das guerras, a questão a própria Alemanha, né? Lembrem que a Alemanha era um império muito grande, e é até hoje, né? Mas ela foi construída dentro de uma ideologia, no caso do Hitler, né? Que ele dizia que a Alemanha era a grande nação. Então, ele trabalhou muito a informação, né, a área de segurança dele, dentro da própria nação que ele queria persuadir, ou seja, a persuasão que eu quero dizer aqui é a forma que ele entendia de conectar o povo às ideias dele. Então, isso era muito importante, isso era muito interessante nesse momento que o mundo vivia, né, isolado, né? Isolado. Nós não tínhamos hoje, como nós estamos tendo essa oportunidade de nos ver, mesmo estando longe. Então, tudo que ele dizia, na verdade, para eles, para a população, é como se fosse verdade. Hoje, não pode se usar mais isso, né? A informação, ou seja, para trabalhar os dados da inteligência, da contra-inteligência, ela tem que ter uma questão que é a questão da fidedignidade dos dados. Okay? Como eu falei para vocês, né? Meu nome é Azenilton, eu sou mestre em ciência da comunicação, sou contador também, e já trabalho dando aula, né?
dou aula de gestão, já trabalhei com gestão de recursos humanos, gestão empresarial, gestão financeira, né? E contabilidade, porque eu sou contador. Então, vamos lá. Nessa disciplina que com a qual a gente está conversando, né? Ela vai trazer para vocês, ou seja, a possibilidade de vocês conhecerem, tá? Justamente a inteligência contingente, porque ela trabalha na proteção do conhecimento, tá? O que é isso? A fim de ampliar seus conhecimentos, identificar os conceitos relativos à inteligência e contra-inteligência. Então, logicamente que vocês não vão terminar essa disciplina, né, sabendo de tudo, assim como funciona todas as funcionalidades. Mas a ideia é que vocês tenham um entendimento, né, de suporte, logicamente, vocês saírem desse curso, né, já tendo noções dos conceitos, da atividade em si, para que ela serve, como ela pode ser aplicada. Tá? Então, os objetivos dessa disciplina são compreender a necessidade de proteger documentos, instalações, aí os conceitos de inteligência e contra-inteligência. Né? Vamos trabalhar um pouco da proteção de conhecimentos, verificar a questão do grau de sigilo entre os dados ou documentos, e também diversos ramos de segurança da inteligência e contra-inteligência, ela pode ser difundida. Só um segundinho aqui. Só me dá licença um minutinho, porque estão furando aqui a parede, já é horário condomínio, já não pode mais, tá? Só um segundinho. Pessoal, peço perdão mais uma vez, porque tem um incidente aqui no condomínio, tá? Então, vamos lá, né? Valor é a questão da inteligência e segurança pública, tá? O que é que a gente vai trazer? Valores, né? Ela é fundamental, né? Na sequência da vida, né, particular, na vida empresarial, né? Porque ela traz com a gente uma segurança. Então, para a segurança pública é o seguinte, é constituído como serviço a causa pública submetida aos princípios constitucionais da legalidade, pessoalidade, moralidade e eficiência. Aí nós vamos lá, vocês vão lá na Constituição, artigo 37, que ele vai falar desses princípios. Então, toda a área de segurança, seja ela segurança pública, ela tem que estar pautada na Constituição, que é a nossa Carta Magna. Tá? Então, em especial, observando o direito básico à vida, à ética, aos direitos e garantias individuais, sociais e ao Estado democrático de direito. Ou seja, nada pode ser feito fugindo da lei, que ele esteja fora da lei. Tá? Então, independente que seja hoje a inteligência e a contra-inteligência, mas qualquer atividade que nós exerçamos ou praticamos, ou venhamos a praticar, ele tem que ser pautado dentro da lei. Então, preservando, logicamente, aquelas questões básicas, na ética, os direitos e garantias individuais e sociais. Tá? Então, nós temos aqui o ramo da atividade da inteligência e contra-inteligência, de segurança pública. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui um conceito porque vocês sabem o seguinte, né? Que órgãos de segurança, né, de inteligência, eles têm em todo o mundo, ou seja, em todos os países, né? A nossa aqui no Brasil é a BIM. Então, para entender melhor a atividade, tá? Eu até trago, primeiramente, né, antes que a gente entre no nosso material, eu vou trazer aqui o que está escrito, tá? Na página da ABIM. O que é que ele diz aqui, ó? Sobre inteligência e contra-inteligência. A atividade, sim. Atividade de inteligência é o exercício de ações especializadas para... Aí vocês depois grifem isso daí, tá? Que ele diz assim, para obtenção de análise de dados, produção de conhecimentos e proteção de conhecimentos para o país. Inteligência e contra-inteligência são dois ramos da atividade. Ou seja, a atividade de inteligência, a segurança pública, ela é composta por esses dois ramos, tá? Inteligência e contra-inteligência. Tá? Então, ele fala aqui que ela é fundamental aos estados, sociedades e instituições nacionais, né? Sua atuação assegura o poder decisório, o conhecimento
antecipada e confiável de assuntos relacionados ao interesse nacional. Então, para vocês verem a importância, logicamente, né, do que é essa disciplina para o curso de vocês. Ok? Então, aqui no nosso material, nós temos aqui o seguinte: o que é a inteligência? Ela se destina à produção de conhecimento. Tá? Então, desses dois ramos, você vai grifar depois aí, quando eu mandar esse material para vocês, inteligência, vamos lá, produção de conhecimento de interesse da segurança pública. Quanto inteligência? Tá? Bom, se você produziu, o que é que vem ser ela? Né? Se destina a produzir conhecimento para neutralizar as ações adversas e proteger a atividade a instituição a que pertence. Então, vamos lá, inteligência é o quê? Produção, tá? E quanto inteligência vai ser o quê? Proteção, tá? Então, nível de atividade de SP, nós vamos ter 3, porque tudo isso é um planejamento, tá bom? Essa atividade assim, então, como toda atividade, ela tem que ter um planejamento. Então, primeiro, né, se você está em segurança pública, você vai ter que entrar numa questão administrativa, até mesmo política. Então, com a atividade assim, o que você vai ser? Assessorar o planejamento e desenvolvimento das políticas de segurança pública. Bom, eu saio formado em gestão de segurança pública, né? Eu sou um técnico, né? Eu sou um profissional. E esse profissional, ele vai ter que ter suporte, né? Na verdade, ele já estudou para ele dar o assessoramento no planejamento de política relacionada à segurança pública, tá? Bom, foi feito, né? Todo o seu corpo lá, toda instituição, ela tem um corpo onde vão produzir conhecimentos, e ele vem para o lado estratégico, que é assessorar o planejamento e implantação das estratégias de política de segurança pública, né? Quando eu fechar esses 4, a gente pode trabalhar um exemplo. Tático, assessorar o acompanhamento e execução das ações táticas para a implementação de políticas de segurança pública. Operacional. O operacional está dizendo, na verdade, ele vai ser aquele que vai colocar a mão na massa. Aí, se você sair no campo muito básico, vamos tentar construir um prédio, né? Nós vamos ter quem? O profissional, digamos que seja um edifício, desculpa. Nós temos um profissional, vamos colocar lá como um engenheiro. Ele que vai fazer a planta, ele que vai fazer todo o croquis para que ele seja produzido. Isso? Então, depois ele vai convocar seu funcionário, né, toda a equipe, né, e eles vão assessorar o planejamento e implantação da estratégia, vão verificar o que como pode ser feito, né, todas as coordenadas, né, para poder fazer aquele prédio. E aí depois vamos o quê? Reunir todos os profissionais que vão, juntamente com o início, né, o meio, e depois vem esse profissional, que ele vai dar a base, ou seja, vai dar informações para depois o operacional realizar. E assim mesmo é a questão da segurança pública, tá? Vamos lá, nós de repente vamos lá para tá tendo motim no presídio. Antes que tenha tido isso daí, os profissionais eles já tinham pensado na construção, na parte de segurança, né? Tudo como ia funcionar. Então, ele vem, nesse sentido aí, de trazer o suporte necessário para averiguar o problema, fazer acontecer, tá? E depois cessar esse problema. Tá? Então, aqui, quando a gente fala inteligência de segurança, como eu falei para vocês, né, que eu pedi para vocês grifarem, eu coloquei lá, é a produção do conhecimento. Tá? Então, ele vai centrar o quê? Na produção e salvaguarda de conhecimentos utilizados no assessoramento de uma tomada de decisão de interesse da segurança pública. Esses daí são vocês. Esses daí são vocês que vão trabalhar nessa produção, tá? Desse conhecimento. Então, para produzir esse conhecimento, como na vida da gente, para fazer qualquer coisa, tem que surgir o que é o motivo, né? Então, você não vai fazer as coisas aleatórias. Por isso que ele traz aqui para a gente 3 divisões muito importantes para que a gente faça a produção do conhecimento acontecer. Então, nós primeiro temos os dados, né? Que é toda e qualquer representação de fato e situação. Ou seja, esse dado, ele como se fosse o fato, né, realmente que vai acontecer nesse, digamos, num projeto que você vai produzir, vai construir na questão da segurança pública, tá? Então, digamos que seja um motim no presídio, tá? Esse é o fato. Então, para que eu trabalhe ele, eu vou pensar, tá? Porque ele é uma fotografia, ele é um relato,
tá? Então, o profissional ele vai trabalhar para ver o porquê que aconteceu, como aconteceu, e aí sim ele vai começar a trabalhar a questão da produção desse conhecimento, tá? Conhecimento é o resultado final. Bom, o que é que eu faço? Eu tenho um problema, tá? Eu tenho uma situação, agora com o meu conhecimento, com as minhas técnicas, eu vou produzir, né, uma política, um documento, né, que ele vai me dar suporte para o quê? Para trabalhar aquele problema, tá? Então, fiz aquilo, eu tenho que produzir conhecimento, transformar dados em conhecimentos avaliados, significativos, úteis, oportunos e seguros, de acordo com a metodologia própria e específica. Tá? Então, é a metodologia, é a forma que eu vou transformar todo aquele meu conhecimento na ação. Aqui nós temos algumas continuações, porque vocês sabem o seguinte, que para você produzir conhecimento, e aí a gente vê o seguinte, que, não, como eu falei para vocês, nós temos que trabalhar com dados, com situações fidedignas, situações reais. Né? Não pode ser, de repente, trabalhar em uma cortina de fumaça, tá? Uma questão invisível. Nós temos que ter realmente dados que possam suportar, né, um planejamento futuro. Tá? Então, quando a gente fala a questão da verdade, você vai sempre confrontar com a mentira, né? Com os erros. Tá? E a gente traz o pensamento assim, ó, a verdade como oposto do erro consiste na perfeita concordância do conteúdo do pensamento com o fato, tá? Ou seja, sujeito e objeto. Eu só vou produzir conhecimento, como eu falei para vocês, se o fato ele for fidedigno ou se ele for verdadeiro, tá? Mesmo quando ele é contraditório, aí eu tenho que analisar, ele tem também que ter uma relevância para poder trabalhar em cima dele. Tá? Então, assim, isso tudo acontece na mente da gente porque quem produz não são máquinas, são pessoas. Né? E a mente humana, você sabe que ela, como é que se diz assim, ela passa por muitas questões e situações que nos faz pensar diferente, porque nem todos são iguais. Né? Não sei se vocês assistiram aquele filme da Lucy, né? Que diz que o cérebro humano nós só utilizamos de 10 a 20% do nosso cérebro. Então, imagine se nós utilizássemos os 100% do nosso cérebro. Né? Se com 10, 20% nós já fazemos, produzimos guerras, produzimos grandes curas de grandes pragas, ou seja, produzimos o bem e o mal. Né? Imagina se nós utilizássemos todo o nosso cérebro, né? Toda a inteligência que nós temos. Tá? Então, vamos dividir essas questões diferentes em 4, tá? Certeza, opinião, dúvida e ignorância. Então, toda a produção, não vamos chegar assim, né, pegar um papel e já escrever, olha, está aqui pronto, 1 minuto, resolva isso e você já entregou um croquis pronto. Não. Né? Quem faz isso, então, esse cara aí tem que ir para a NASA, tem que ir para qualquer órgão, sim, de excelência. Porque dificilmente, olha que eu já trabalhei em muitos órgãos, hoje já estou quase 10 anos na UFAM, já trabalhei na questão pública. Aquelas questões atropeladas, elas nunca deram certo. Até mesmo aquelas que a gente pensa muito, muitas vezes a gente tem problema. Tá? Então, vamos lá. O que é a certeza? A certeza consiste no acatamento integral. Ou seja, quando você faz um projeto, você faz um trabalho, tá? Que você assinou o seu nome lá, tá? Eu tinha certeza daquilo que eu fiz, né? Porque você acatou totalmente, né, ou integralmente, que aquilo era verdadeiro, que aquilo era certo, que aquilo não tinha erros, tá? No meu caso, por exemplo, com o trabalho com auditoria, nós trabalhamos muito na questão da opinião. Apesar de eu trabalhar a primeira, que é a certeza, tá? Mas também nós trabalhamos a segunda, que é a opinião, tá? Ou seja, diz assim, é o estado no qual a mente se define por um objeto, considerando a possibilidade de um equívoco. Então, nós podemos dar opinião, né? Até porque logicamente, nós não temos certeza, mas a opinião, ela tem que ser relevante, tá? Ela não pode ser simplesmente, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. O achismo, ele é bem controverso também. Então, a opinião, ela tem que ser certeira também, tá? A dúvida é o estado em que a mente encontra, metodicamente, situação do equilíbrio, tá? É como a gente fala, eu sempre comparo isso aqui com a questão da razão, tá? Quando eu estou na dúvida, a gente não pode tomar decisões atropeladas, digamos assim,
de imediato. O imediatismo ele é muito maléfico. Então, se eu estou na dúvida, eu estou pensando várias coisas, estou procurando, de repente, eu ter certeza, eu ter opinião, tá? Por quê? Porque eu vou trabalhar com a razão, tá? Tanto é que ele diz assim, razão para aceitar e negar que a imagem, por ela mesma formada, esteja em conformidade com determinado objeto, tá? E aí nós temos a ignorância, né? A ignorância que é a não aceitação. É o estado em que a mente pode se privar de qualquer imagem sobre a realidade específica. Ou seja, eu não quero saber. E aí vocês, pessoal, independente, eu aqui estou trabalhando com vocês essa questão e estou, digamos assim, fora, despido, nu de qualquer ideologia, de qualquer questão política, tá? Eu estou trabalhando com vocês a disciplina. Então, mais voltando para a nossa realidade, é uma questão muito as pessoas de ignorância hoje, né? Ela dizer, negar, por exemplo, a questão dessa pandemia e tal. Tanto é, né, que nós estamos numa situação aqui que não era o que vocês pensavam antes. Né? Vocês pensavam numa questão presencial e, infelizmente, por essa pandemia, você não está acontecendo. Né? Porque muitas vezes, se você for olhar, as pessoas ignoram o fato de que nós estamos passando por um momento difícil na nossa vida. Então, nega. E aí vem o problema. Tá? Eu trago para vocês a fundamentação e depois vocês vão olhar isso aqui direitinho, tá? Porque vocês vão precisar para, no caso, referência de vocês, tá? Referência como técnico, referência fazer o trabalho de vocês. E como tudo, tá? Toda, digamos, legislação que é aplicável, né? Atividade, ela, na nossa vida, né, civil, ela é baseada na Constituição, tá? Então, lá na Constituição, no artigo 5º, que eu até grifei aqui para vocês, ele diz o seguinte, tá? Os itens 14 e 23. O que ele diz? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardo ao sigilo da fonte, quando é necessário, exercício profissional. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos, interesse particular, e assim vai. Então, pessoal, eu vou contar uma historinha para vocês, né, de muitos, que isso começou em 2009, tá? 2009, tá? Até eu chegar aqui esses decretos. Bom, 2009, eu lembro que eleições passadas, né, as pessoas sempre traziam para como é que se diz? Traziam para o eleitorado, né, que ele ia ser transparente, que ele ia tudo que ele gastasse, tudo que ele fizesse com recursos públicos, aplicasse com recursos públicos, ele ia ser transparente e ia mostrar no caso, para o eleitorado, né? Ou seja, para a população. E quando ganhavam, eles até mostravam, mas depois que ganhavam, não mostravam isso daí. Ou seja, isso, antes de 2009, ele era sempre promessa. Era uma promessa, tá? Que as pessoas iam fazer isso. O que aconteceu? Finalzinho de 2009, veio a Lei da Transparência, tá? A Lei da Transparência, ela atendeu esse dispositivo aqui no artigo 5º, tá? Da Constituição, onde ele diz assim, ó, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvado aquelas cujo sigilo, tá? Que isso é uma questão muito interessante, vamos trabalhar, seja imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Então, tudo aquilo que não fosse sigilo, ou seja, não fosse questão de segurança pública, ele deveria ser demonstrado, tá? Em plataformas, online, ou seja, em qualquer sítio, né? Demonstrar à população. Bem, vocês lembram que a internet ela começou a se popularizar a partir, acho que 2010, 2011, 2012 para cá. Já tinha, né? Mas a população não tinha muito acesso. Então, como é que ele vai fazer isso ainda, sei lá, em 24 horas, em tempo real? Se as pessoas não têm como consultar. Estudou-se, passou em todo de 2010, e aí veio o decreto, né? Na verdade, a lei de acesso a informações. Por quê? Nessa primeira lei, que eu acho que era um complemento da lei, se eu não me engano, da lei da transparência, da lei de responsabilidades fiscais, né? Então, ele veio o quê? Regulamentar essa questão da transparência e o acesso a informações. Por quê? Porque ela estava dizendo o seguinte, olha, você tem que demonstrar a despesa, você tem que demonstrar a receita, mas de que forma? Você tem que demonstrar os dados, o que foi gasto com o pessoal, mas de que forma? Então, a lei ela veio fazer isso aí. E o decreto também veio regulamentando
Porque mesmo com a lei, ainda ficaram algumas entrelinhas. E o decreto veio regulamentar isso. O decreto 7845 de 14 de 2018, esse daqui ele revogou outro decreto, que lá na frente eu vou mostrar para vocês, que ele veio trazer justamente a questão do grau de sigilo, ou seja, ele veio regulamentar o que é sigiloso, de que forma ele tem que ser preservado, de que forma ele tem que ser guardado, e o grau de sigilo que ele também representa para a sociedade. Tá? E aí a gente traz aqui, né? Mas o que é atividade de inteligência e segurança pública? Lá na frente, né, quando eu já mostrei o site da BIM, ele já traz isso aqui para vocês, tá? Creio que você já tenha verificado. Então, é o seguinte, é o exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera da segurança pública. Aqui ele fala de forma geral, mas ele pode ser na iniciativa privada e também aplicar também essa iniciativa privada. Por quê? Ela é uma extensão da pública. Tá? Não é porque é privada que ela não tem que, como é que tem que ser aliado, né, à segurança pública. E aqui diz o seguinte, olha, salvaguardar os conhecimentos necessários para subsidiar os tomadores de decisão, que eu já falei lá na frente, né? Prever, prevenir, neutralizar, imprimir atos criminosos de qualquer natureza que atenta à ordem pública, à incolumidade das pessoas e ao patrimônio. Então, aqui ele tem várias características, né? Que nós temos aqui, ó, produção do conhecimento, assessoria, verdade com significado, busca de dados, ações especializadas, economia de meio, iniciativa, dinâmica e segurança. Tá? Então, vamos passar aqui por alguns, por exemplo, o que seria a produção de conhecimento. Tá? Isso daqui, pessoal, praticamente é a atividade em si de vocês. É o que vocês estão fazendo com tudo que vocês estudaram, né? Com tudo que vocês aprenderam e aplicando isso na prática. O que é produção de conhecimento? Transforma dados em conhecimento com a finalidade de assessorar os usuários no processo decisório. Isso também nós já vimos lá no slide anterior. Bom, você produziu e agora você vai assessorar. O que é? Subsidiar o processo decisório em todos os níveis através da produção de conhecimento. Tá? E aqui nós vamos além, né? Caracteriza a atividade de SP como uma produtora de conhecimento preciso, claros e imparciais, né? Ações especializadas em face da metodologia, procedimento e tecnologia própria e padronizada, economias de meio, permitir, otimizar e utilizar recursos disponíveis para a produção de conhecimentos objetivos, precisos e oportunos. Essa aqui é uma questão super importante, tá, pessoal? Sabe por quê? Às vezes a gente tem, né, o meio, mas a gente não sabe utilizar. Né? A gente tem todas as ferramentas, mas a gente não sabe otimizar ela. Né? Então, muitas vezes a pessoa está com a escada ao lado dela, ela não sobe. O que ela vai pegar? Ela pega, às vezes, uma corda, né? um varal e tenta subir também atingir lá onde ela quer chegar. Ou seja, ela deixa a ferramenta mais fácil para pegar um mais difícil. E isso você gasta tempo, você gasta dinheiro, você gasta recurso. E isso para a atividade pública, ela é desnecessária. Tá? Iniciativa, induz a produção constante de conhecimento sem demanda específica. Bom, é que nem, digamos, eu sou contador. Né? Vocês devem ter outras atividades. Eu estudei para ser contador, mas nem por isso, e já sou contador, já tenho um concurso, mas nem por isso eu vou parar no tempo. Porque existe mais coisa entre céu e a terra que eu tenho que aprender. Né? Então, eu vou ter que me especializar constantemente. Né? Para quê? Para que, mesmo que eu não tenha demanda, eu tenho alguma coisa de inovador, alguma coisa de especial na minha profissão para apresentar na minha própria atividade. Tá? Dinâmica. Possibilita a ISP de evoluir, adaptando-se às novas tecnologias, metodologias técnicas, conceitos e processos. Lembre que eu falei para vocês que nós estamos na era, né, da informação. Então, nós temos que nos adaptar. Nós estamos agora nos adaptando, porque nós somos, por exemplo, os cursos presenciais, né, e agora nós estamos em AD. Das outras universidades que eu dou aula, todas eu não tive trabalho, porque já era EAD. Mas quem não era, estava correndo da sala para a cozinha para atender uma demanda específica hoje. Tá? Então, na dinâmica da questão da ISP, se você não agir, né, com base nas novas tecnologias, né, com novas técnicas, novos métodos, dentro da ciência também, você vai ficar para trás. Tá? E é isso que nós não queremos, ficar para trás.
né? E aqui nós temos o que é a segurança, que ele visa garantir a existência da IACP, salvaguardando a produção do conhecimento e seus principais ativos. Tá? E aqui nós vamos chegar, tá, pessoal? Antes que a gente entre na próprio decreto, deixa eu ver se está aqui. Nós vamos entender, tá? E aí grifem direitinho isso que eu coloquei aqui, depois eu vou passar para vocês esse material, tá? Vou passar no Instituto para ele enviar a vocês, tá bom? Mas a gente tem que entender primeiro o que são sigilosos, né? Que eu até coloquei, parece que dados. O que são dados sigilosos? O que são informações sigilosas? Tá? Porque existe muita, na atividade pública, né? Na área de segurança pública, essa dúvida do que é sigiloso, o que vem ser um documento sigiloso, tá? Então, eu trago um conceito muito simples, tá bom? 2 conceitos para que vocês fiquem bem gravem, né, na memória de vocês, tá? E vocês vão utilizar isso bastante na aplicabilidade da atividade, tá? Então, primeiro, são dados, como eu falei, ou informações, né, cujo conhecimento é irrestrito, né? E aí viu que eu além de ter grifado, né, eu negritei para vocês, conhecimento irrestrito à divulgação possa acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado. Então, aí você pergunta, professor, é qualquer dado? Não, tá? Como falei, cujo conhecimento irrestrito à divulgação possa acarretar qualquer risco à segurança da sociedade e do Estado. Então, aquele dado, ele apresentou algum risco, tá? À sociedade ou o Estado, ele tem que ser sigiloso. Tá? Ele tem que ser sigiloso. Então, são aqueles dados necessários ao resguardo da inviolabilidade, da intimidade da vida privada, da honra, da imagem e das pessoas. Então, vamos lá. Digamos que você é um servidor público, tá? E você responde a um processo administrativo. Bom, se entender que aquele processo ele é íntimo, tá? Que tem informações que ele não pode ser levado à tona, esse processo ele é sigiloso. Tá? Em qualquer órgão, tá? Digamos que você esteja produzindo informações que, a priori, ele não pode ser levado a público porque ele traz alguma informação que ela pode ser, de alguma maneira, ser utilizada para prejudicar, né, para apresentar qualquer risco à sociedade, ele tem que ser classificado como sigiloso. Tá? Então, o acesso a dados ou informações sigilosas é restrito e condicionado à necessidade de conhecer. Ou seja, não é qualquer, por exemplo, dado que ele vai ser sigiloso. Né? E aí que entra, né, no caso, o trato, vocês estudarem, vocês entenderem isso daí, porque essa classificação ela passa pelas pessoas. Porque a máquina ela não vai entender que aquele dado ou aquela informação ela é sigilosa ou não. Quem vai classificar vai ser o quê? As pessoas, vão ser os profissionais, tá? Toda produção, manuseio, consulta, transmissão, manutenção e guarda de dados e informações sigilosas observarão medidas especiais de segurança. Isso a gente vai ver lá na frente quando a gente trabalhar a segurança de dados sigilosos, tá? Toda autoridade responsável pelo trato de dados ou informações sigilosas providenciará para que o pessoal sob sua... Bom, eu detectei, né? Digamos que eu trabalhe lá na BIM. Desculpa, na BIM não. Eu trabalho na Câmara Federal, tá? Então, lá, logicamente, que eles estão o tempo todo, né, são vários deputados, e eles estão trabalhando com informações, né? Algumas, até certo tempo, públicas, e outras estritamente sigilosas. Então, para isso, eles vão ter que fazer o quê? O pessoal, sob suas ordens, conhece integralmente, né, as medidas de segurança estabelecidas, zelando pelos seus fiéis cumprimentos. Ou seja, as pessoas que vão trabalhar com os dados, né, eles têm que entender, né, o que são esses dados, eles têm que saber as medidas que têm que ser tomadas para quê? Para preservar justamente que esses dados não sejam difundidos, né, e vá parar, no caso, em ouvidos ou na mão de pessoas erradas. Tá? E aí, pessoal, olha, nós até 2012, desculpa, nós tínhamos esse decreto aqui, tá? E esse decreto talvez seja mais conhecido por vocês, tá? Que é o decreto 4553 de 2002. Então, ele trazia alguns conhecimentos, alguns conceitos, tá? E definições sobre algumas questões que, inclusive, hoje está nesse decreto.
Eu entendo que, inclusive, ele era até mais fácil de entender essa questão sigilosa. Então, eu trouxe aqui, a gente vai ler, e depois eu passo outro, né, como informação também para vocês. Tá ok? Então, primeiro, vamos lá, quando ele fala em autenticidade. Tá? O que é essa autenticidade? E aí, vejo que eu grifei aí, porque eu grifei, e vou ler aqui só os que eu achei mais interessante, né? Em si, esses conceitos têm que estar o quê? Interligados. Eles têm que estar conectados. Tá bom? Então, como eu falei para vocês, lá no começo, eu vou analisar qualquer dado? Não, esse dado ele tem que ser autêntico, ele tem que ser verdadeiro. Tá? Então, o que traz a autenticidade? A asseveração de que o dado e a informação são verdadeiros e fidedignos, tanto na origem quanto no destino. Né? No bom português, eu não posso me basear em fofocas. Tá? Eu não posso me basear em suposições. Tá? Eu tenho que trabalhar com questões verdadeiras, questões significativas. Tá? E aí tem o comprometimento, tá? Que é perda de segurança resultando do acesso não autorizado. Tá? Disponibilidade, facilidade de recuperação ou acessibilidade de dados e informações. Ou seja, aqui é um tratamento que eu dou também, porque justamente com a lei de acesso às informações, que ele traz isso daí, esses dados ele tem que ser bem preservados. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter disponibilidade, fácil de ser recuperado. Tá? E acessibilidade de dados e informações. Veja que eu grifei também ele. Tá? E aí, grau de sigilo, tá? Que nós vamos ver mais lá na frente. Integridade, incolumidade de dados ou informações na origem, no trânsito ou no destino. Né? Então, esses dados ele tem que ter integridade. Eles são, como se fala assim, na verdade, eles têm que passar por uma rotina de tratamento que também tem que ser verdadeiros. Tá? E aqui nós trazemos o quê? Medidas especiais de segurança. Tá? Essas medidas, como eu falei lá na frente, ela vai trazer, resguardar toda o sigilo no caso dos dados. Tá? Então, para que elas servem? Né? Para garantir o sigilo, a inviolabilidade, a integridade, a autenticidade. Ou seja, por isso que eu falei para vocês que todos eles têm que estar conectados. Legitimidade, disponibilidade de dados e informações sigilosas. Tá? Então, aqui nós vamos, se vocês notarem, ele trabalhava antes com a inteligência contra a inteligência, ou seja, a produção. Aí depois vamos lá, também o objetivo prevenir, detectar, anular, que seja o quê? A proteção dos dados. Ok? E aí, sigilo, né? Ele se confunde, na verdade, ele se compara com a mesma coisa de segredo de conhecimento restrito a pessoas credenciadas. Proteção contra a revelação não autorizada. Tá? E aqui, pessoal, depois eu passo para vocês também, eu vou passar esse material, vocês dão uma leitura, mas o mais importante, tá, é que vocês depois baixem essas leis e leiam ele na íntegra, tá? Para vocês terem um conhecimento maior, tá? Façam a leitura de vocês. Passando. Então, aqui, vamos passar, indo diretamente já para a atividade em si, porque aqui a gente está falando de fundamentação, né, alguns conceitos, né, e já passamos pela questão do ramo de atividade. Então, a atividade em si, ela tem alguns princípios, que justamente ela vem baseada em toda essa legislação que nós passamos na fundamentação anterior. Então, para que serve? Ou seja, quais são esses princípios? Né? Então, o que eles são? São proposições diretores, as bases, fundamentos, alicerces, pilares, ou seja, eles vão orientar, vão nortear toda a atividade da ISP, desculpa. Tá? E aqui nós temos 11. Esse daqui, isso é importante que vocês também façam uma leitura, né? Eu até grifei a parte mais importante, tá? Mas ele tem aqui o que é sigilo, por exemplo, né? Até porque nós vamos trabalhar mais como é que se diz assim, caprichadamente, o conceito de sigilo, porque ele vai servir para todo o restante da disciplina, tá? Que visa preservar o órgão, a atividade, seus integrantes e suas ações. Então, o sigilo, pessoal, com essa nova legislação, ele não é sigilo só de dados, tá? Ele faz o sigilo porque ele preserva, primeiramente, a entidade, tá? Porque vocês sabem que a entidade ela tem uma personalidade jurídica, né? Que ela é equiparada a uma pessoa física que nem nós, tá? Ela tem os direitos, os deveres e suas obrigações. Então, ela preserva ela, tá?
ela preserva a atividade, tá? Por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui para vocês de a Embraer. Nós temos uma empresa que é a Embraer, né? A empresa que produz aviões, né? Então, não é só produção. Ela idealiza, ela faz o projeto, ela produz também e ela vende alguns produtos. Então, se alguns dados de um projeto chegar a ser difundido de forma errada, ou seja, escapar, né, ser violado, né, ser roubado, né, ele vai atingir também a atividade, o órgão e atividades, tá? Assim como também seus integrantes, tá? Porque eles são responsáveis por esses dados e automaticamente também eles fazem parte desse órgão, tá? Então, ele também vai atingir as suas ações. Ok? E aqui a gente vai chegar, eu até coloquei um resumão aqui, tá bom? Do decreto, eu coloquei o resumão, porque a gente, assim, por causa do tempo, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Aquele decreto que é o 7845, ele traz justamente essa questão do que é secreto, do que é ultra secreto, do que é confidenciais, do que é reservado. E mais importante do que você saber o grau é entender o que é cada um desses aí, tá? Então, eles vão se dividir justamente nesses 4, né, níveis, o grau de sigilo, de informações e sigilos, tá? E eu coloquei aqui para vocês, pessoal, quem pode, tá? Quem tem autonomia, quem tem autoridade sobre decretar, sobre falar sobre qualquer um desses aí, tá? Então, vamos lá. O que são ultra secretos, tá? Ele já está dizendo o seguinte, olha, dados ou informações referentes à soberania e integridade territorial nacional, tá? Então, isso daqui é uma questão de Estado, tá bom? Quem pode, no caso, trabalhar, decretar sobre eles, quem é? Somente o presidente da República, a alta cúpula do Executivo, tá? Ou seja, presidente, vice-presidente, ministros, e aí vem algumas prerrogativas, né? Por exemplo, as forças armadas, né? Chefes de missões diplomáticas e consulares, né? Permanentes no exterior. Ou seja, se tiver alguma delegação da presidência, né? No caso da autoridade máxima, aí ele pode trabalhar em cima disso daí. Se não, decretar, trabalhar, definir, na verdade, que são esse grau ultra secreto. Se não for ele, aliás, se não tiver autorização, ele não pode definir o grau, tá, de informação sigilosa, tá? Bom, definido esse grau de informação sigilosa, ele tem o quê? Um prazo de 30 anos. E eles podem ser prorrogáveis, tá? Ou seja, para guarda, para tratamento, para trabalho desses dados ultra secretos, ele tem que ser guardado, ele tem que ter esse sigilo 30 anos, ou se a autoridade, no caso, entender, ele vai ter que fazer o quê? Prorrogar, tá? Se não, quando chegar a 30 anos, ele vai cessar e aí ele vai ser o quê? Deixar de ser ultra secreto e ele pode, de repente, classificar para secreto, para confidencial, para reservado, ou simplesmente deixar de ser nenhum desses aí, né? Ele pode ser um dado normal, no caso, como reservado, por exemplo. Tá. Os secretos. Os secretos, digamos assim, tá acontecendo essa questão da epidemia aí, da pandemia. Então, o governo, de repente, pode ter alguma ação, algum projeto que, a priori, ele não pode informar. Por quê? Porque ele ainda está sendo trabalhado, está sendo tratado. Tá? Então, de repente, esses dados, como, por exemplo, o estudo da cloroquina, estudo de algum outro medicamento, tá? Ele diz, não vou divulgar porque isso aqui, por enquanto, ele está tendo estudo e eu vou ter que guardar isso daqui. Tá? Porque não foi feito o teste e tal. E aí ele diz, né? Porque é em cima de programas, em cima de projetos, né? Como também a gente traz para o orçamento público, enquanto ele não tiver sendo executado, ele pode ser guardado como secreto. Aí, na literatura, ele traz o seguinte, ó, dados ou informações referentes ao sistema, instalações, programas, projetos, planos de operações de interesse nacional, assuntos diplomáticos ou de inteligência, e a plano ou detalhes, programas ou instalações estratégicas cujo conhecimento não autorizado possa acarretar dano grave à segurança da sociedade e do Estado. Tempo de tratamento, tempo de guarda, tempo de sigilo, 20 anos. Esse caso ele não é prorrogado, tá?
Confidenciais, dados ou informações que, no interesse do Poder Executivo e das partes, devem ser conhecimento restrito e cuja revelação não autorizada possa frustrar seu objetivo ou acarretar danos à sociedade ou do Estado. Tá? Aí, nesse caso, aí vocês também vê todas as autoridades acima, né? Desculpa, lá no anterior, nós temos as autoridades acima, né? Ou aquelas que exercem funções direção, chefia e tal, desde que ele seja autorizado pela autoridade máxima. Tá? E aí vocês entendam que no serviço público nós só podemos divulgar informações se nós formos autorizados, tá, ok? Ou por portaria, por decreto, por algum documento que nos dá essa garantia. Se for divulgar de forma errada também, essa pessoa pode responder, tá, por esses atos de divulgar informações sem autorização. E aí vocês têm aí hoje na mídia muitas questões que as pessoas estão levantando essa questão aí, tá? E aí o tempo de guarda por confidenciais no prazo máximo de 10 anos, tá? E o reservado de respeito a dados e informações cuja revelação não autorizada possa comprometer planos, operações e objetivos nele previstos ou referidos. No caso, todas as autoridades e prazo máximo de 5 anos. Tá? E aqui que eu falei para vocês, tá? Eu divulguei a informação ou errada ou não autorizada, tá? Eu faço pergunta para vocês, divulgação não autorizada de informações sigilosas é crime? Sim, ela é crime. Ela traz, né, na lei do Código Penal, no artigo 313, que ele diz o seguinte, ó, a divulgação não autorizada de informações sigilosas constitui crime? Sim. A lei 983, que altera o Código Penal, prescreve em seu artigo 313 que inserir ou facilitar o funcionário autorizado em inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos dos sistemas informatizados do banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para fim ou para outro, ou para causar dano. Oi? Só um segundo. Nossa, valeu. Quem parou? Demora mesmo. É tipo mais 2 horas já. Eu só peço que, no caso, desligue seu... Tá correto na moção. Desligue seu... Ok. Tá? Então, aí, pessoal, só voltando para cá, tá? Então, se o servidor, tá? Ou a pessoa, ela divulgou, né? Ou inseriu dados, inseriu, facilitou, no caso, dados, né? De forma não autorizada, ele pode ser enquadrado nesse artigo 303, tá? E aí que tem uma pena de reclusão de 2 a 12 anos e mais multa, isso dependendo do grau, né? O grau de dolo ou de culpa, tá? E aqui, olha, eu trago para vocês também alguns conceitos. Na verdade, sim, isso aqui não é a verdadeira, tá? É a verdade. Vocês vão encontrar vários conceitos se vocês forem no Google ou em alguns outros livros que tem alguma referência, ele vai trazer conceitos e definições de inteligência, tá? O que a gente fala aqui da questão de inteligência em si não é dizer, esse rapaz é inteligente, que ele é menos inteligente. Na verdade, isso aqui a gente está trabalhando com uma questão específica, tá, da segurança pública. Então, o que ele fala? É uma capacidade que desenvolve na medida que pensamos, raciocinamos, agimos, interpretamos e entendemos as pessoas, coisas e fatos do nosso dia a dia. Com isso, temos a capacidade de resolver situações novas com destreza e êxito, compreendendo a relação entre os fatos e a verdade, tomando decisões através do raciocínio. Verifique que aqui o foco dele sempre é o quê? A produção do conhecimento, né? Quando ele coloca aqui, ó, com isso temos a capacidade de resolver, né?
situações novas com destreza e êxito, compreendendo a relação entre os fatos e a verdade, tomando decisões através do raciocínio. Então, ser inteligente, vocês lembram lá, né? Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter minha opinião, né? Eu tenho que analisar, eu tenho que ter, de repente, verificar a razão para eu poder tomar uma tomada de decisão, seja para fazer acontecer um produto, tá? Até embaixo eu coloquei aqui, ó, 3 questões. O conhecimento produzido onde o foco é o produto, a estrutura funcional utilizada para obter dados e informações necessárias, com ênfase na organização, os meios utilizados para obtenção e produção dos conhecimentos, valorizando o processo. Tá? Só um segundinho aqui. Então, atividade de inteligência, ela refere-se a certo tipo de informação relacionada à segurança do Estado, as atividades desempenhadas no sentido de obtê-las ou impedir que outros países obtenham e as organizações responsáveis pela realização e coordenação de atividade na esfera estatal. Então, assim, a atividade de inteligência que vocês estão dando é justamente uma questão de Estado. E por isso que a gente trabalha, né, a gente verificou essa questão do sigilo. E ela subdivide-se, tá, em 3 áreas, no caso, que é a análise, a contra-inteligência e operações. O que seria isso daqui? A atividade de inteligência que a gente quer dizer o seguinte, a ISP, Inteligência e Segurança Pública, tá? Análise, setor com a função de produzir informações que serão difundidas por meio de instrumentos próprios, visando o assessoramento do usuário final do conhecimento criado. Bom, quem, digamos assim, hoje, vamos trabalhar com a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, né? Ela é um órgão, elas são as autarquias, mas geralmente elas têm dentro do órgão dessa autarquia um setor, um departamento específico de quê? De inteligência. Então, esse setor ele é responsável pela análise, né? O quê? Produzir informações que serão difundidas por meio de instrumentos próprios, visando o assessoramento do usuário final do conhecimento criado. Então, o que eles vão fazer? Eles vão investigar, vão analisar, vão investigar, né, as informações que ele tem, os dados que ele tem, e vão produzir informações, né, com dados fidedignos dentro das possibilidades, né, de eliminar erros. Tá? O que será a contra-inteligência? Aí vocês têm, né, justamente a ação da própria secretaria. A inteligência lá, na análise, ela viu, detectou o problema, estudou, tratou, né, e criou informações, ou seja, produziu um documento, um instrumento que ela vai servir de base o quê? Para você atacar essa ação. Tá? Então, a contra-inteligência, pessoal, é o seguinte, ela é responsável pela salvaguarda dos dados, conhecimentos, relações pessoal pertencentes à instituição. Operações. Área incumbida pelo planejamento e pela implementação das atividades e busca e coleta dos dados negados ou não disponível. Tá? Bom, eu trago também aqui para vocês um conceito, né? Ou seja, uma definição, a mesma coisa que eu falei com a questão da inteligência. Tá? Isso aqui não é a total verdade, vocês vão encontrar outros. Né? Isso aqui, se vocês olharem também no site da BIM, ele vai estar muito parecido. Tá? Então, o que ele é? É uma atividade voltada para prevenção. Tá? Se eu falei que a inteligência é a produção, tá? A contra-inteligência será a prevenção. Identificação e neutralização de ações que representam ameaças reais ou potenciais aos segredos, instituições e valores do Estado e da sociedade. Ou seja, inteligência, produção, contra-inteligência, não esqueça. É o quê? A proteção desses dados. Tá? A proteção, ou seja, a prevenção de ações, tá? Que representam ameaças reais ou potenciais de segredos, instituições e valores do Estado. Tá? Quais são, hoje no Brasil, e aí você pode colocar para o mundo, os principais tipos de ameaças, né, que ocorrem, né, como a gente fala lá em cima? Nós temos aí espionagem, nós temos sabotagem, nós temos terrorismo, fenômeno da natureza, acidente, atos de policiais e ex-policiais. Né? Graças a Deus, por mais que nós tenhamos a inteligência e a contra-inteligência ela trabalhe com essas possibilidades, né? Mas o mais comum seria o quê? Espionagem, sabotagem, terrorismo, a gente praticamente está fora. E, infelizmente, uma das questões que não conseguiram cessar, apesar de todos eles acontecer, são os fenômenos da natureza, né? Infelizmente, a inteligência e a contra-inteligência não conseguiram agir em cima disso daí, né? Sabe que vai acontecer,
mas ainda não produziram e não protegeram de forma correta essas ações, ou seja, esse tipo de ameaça. Tá? E aí, na contingência, quais são as medidas? Como já está lá em cima. Prevenção, obstrução, detecção e neutralização. Tá? E aqui, pessoal, eu trago o sistema em si. Tá? É o sistema da questão da contra-inteligência. Tá? Nós vamos dividir ela, né, para tratamento, né, na verdade, para proteger, em 3 tipos de segurança. Tá? E aí eu acho, para mim, que é o começo, por isso que eu grifei aí, e grifem também, né, e que é o começo de tudo dessa questão, é a segurança orgânica. Tá? O que é que vem ser a segurança orgânica? Né? É o conjunto de medidas integradas e meticulosas planejadas destinada a proteger o pessoal, as instalações, o material, ou seja, as operações de SP, as comunicações e telemática e a informática, ou seja, tudo que pode, né, como é que se diz assim, obter dados, informações, queira ora sigilosa ou não, a segurança orgânica, ela tem também que agir, ela tem que tomar medidas sobre isso daí. Tá? A segunda é a segurança de assuntos internos. Tá? É o conjunto de medidas destinadas à produção de conhecimentos que visa assessorar as ações de correção das instituições de segurança pública. Bom, e justamente isso daqui, quando já não foi bem planejado, né, teve problema, eu já vou trabalhar o que é a correção. Né? O que é que vai ser a correção? Né? Ou corrigir, ou seja, ou punição, averiguar as pessoas que cometeram erros, né, ou foram imprudentes e, na verdade, chamar para conversar e tentar entender e agir em cima. Tá? Então, isso aqui é o segurança de assuntos internos, é o SAI. Segurança ativa. Bom, é o conjunto de medidas de caráter eminente ofensiva destinado a detectar, identificar, valer e neutralizar ações adversas de elementos ou grupo de qualquer natureza dirigida contra a sociedade do Estado. Isso aqui é o próprio segurança pública. Né? Digamos assim, é o poder de polícia. Tá? Porque quando você já sabe, digamos, vai fazer... Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, muito, muito legal. Tá? Por exemplo, aqui em Manaus, nós tivemos no mês de março, se não me engano foi no mês de março, ou foi no mês de fevereiro ainda, né? Nós tínhamos uma invasão, aqui se chama invasão, de grande porte, né? Moravam mais ou menos, acho que 5.000 pessoas lá dentro, né? Que foi uma área que uma empresa entrou na justiça pedindo retragação de posse. Só que a história toda já vinha que aquilo ali tinha virado palco, né? De muita confusão. Né? Seja ela por questões de tráfico de droga, né? Homicídios e outras coisas que vinham acontecendo. Então, o Estado sabia disso, ele trabalhou na sua inteligência, trabalhou no projeto todo, né? Uma questão de neutralizar, tá? E depois ele mandou a polícia agir, ou seja, prepararam o terreno, né? Fizeram toda a ação e hoje, graças a Deus, quem tiver a possibilidade de ler, né? Por enquanto realmente fizeram acontecer e retiraram de lá, a área está limpa. Ou seja, eles agiram, né? Produziram e depois neutralizaram, né? Fizeram essa proteção para a questão do Estado. Bom, aí nós vamos entrar, pessoal, numa questão mais, como é que se diz assim? Uma questão mais voltada para as pessoas que trabalham com segurança pública, no caso, vocês. Né? Então, em toda atividade, você sabe que você fazer um recrutamento, você contratar as pessoas, ela é muito importante, porque dependendo da situação, como é que se diz assim, da situação da atividade em si, né, ela exige mais ou menos conhecimento em determinada área. Tá? Então, o que a gente fala com questão de segurança dos recursos humanos? Tá? É o conjunto de normas, medidas e procedimentos voltados para recursos humanos, no sentido de assegurar comportamentos adequados, a salvaguarda de dados e conhecimentos sigilosos. Né? Isso daqui é uma questão específica para quem vai trabalhar na área de segurança pública, porque ele não vai ser um servidor comum. Tá? Por exemplo, eu, como auditor na UFAM, eu sou um servidor comum, porque eu não tenho sigilo de dados, eu não trabalho com documentos que não sejam sigilosos. Tá? Mas os meus colegas que eu trabalho na auditoria, a auditoria ela não pode ter documentos sigilosos, porque nós já trabalhamos com documentos que já foram produzidos. Tá?
tá? Nós trabalhamos só com avaliações. Em compensação, quem trabalha em PAD, né, que é processo administrativo disciplinar, ou na ouvidoria, eles têm que ser pessoas preparadas. Por quê? Há denúncias. Então, essas denúncias não podem ser simplesmente divulgadas, né, para qualquer um que seja. Então, elas têm que ter umas pessoas têm que ter integridade e guardar o sigilo, tá? Então, uma das principais normas de segurança pública, pessoal, é o processo de recrutamento administrativo, que visa selecionar, acompanhar e ligar os recursos humanos orgânicos de uma agência de inteligência, né? Isso, inclusive, tem um íconezinho lá no link da ABIN, que ele fala bem disso daí. Aí eu aconselho, né, vocês, como o nosso tempo é curto, de fazer uma leitura pedagógica lá, que vocês vão entender bem melhor, tá? Bom, a segurança dos recursos humanos tem por finalidade prevenir e obstruir ações diversas de... Só complementando o que eu falei ainda há pouco, tá? Infiltração, recrutamento ou entrevista. E o que é isso daí, tá? Infiltração, tá? A introdução de uma pessoa no alvo da operação ou colocação de agente em área-alvo de território hostil, ou dentro do grupo de organizações-alvo. Bom, acontece alguma investigação, né? Alguma investigação em curso, né? Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia, o Exército, né? Dependendo da polícia. Então, já sabe que está existindo, tem alguma, como é que se diz? Investigação. E os possíveis alvos, né? Se assim pode classificar. Como é que acontece? De repente, eu, para ter informações privilegiadas, para acessar esse andamento, eu posso, né, eu como delegado, né, como parte do processo, tento colocar alguém infiltrado lá para que ele consiga todas as informações para eu agir por aqui, né? Eu digo por aqui, por trás dos panos, né, para obter informações e tirar proveito disso daí. Então, isso também é crime, né, como eu falei ainda há pouco, mas é uma das formas que se evita justamente na segurança de recursos humanos, tá? Recrutamento é o ato de convencer ou persuadir uma pessoa a trabalhar em benefício de órgão recrutado. Bom, eu escolhi aquela pessoa, né? Somente aquela pessoa que eu escolhi lá, já sabendo que ela tem uma entrada, que ela tem acesso livre a algum órgão, né? É tu que vai fazer isso daí, que eu preciso daquelas informações. Então, esse é recrutamento, tá? Entrevista, que é a conversação mantida com propósitos definidos, planejados e controlados pelo entrevistador, com a finalidade de obter dados, influir e modificar o comportamento. Tá? Então, é nesse momento aí, da entrevista, que eu vou verificar quem é, né, aquela pessoa que tem a possibilidade, né, ou seja, a preparada para assumir determinado cargo. Tá? Bom, a gente coloca aqui, ó, segurança do processo seletivo. Tá? Aqui já são as medidas, né, de segurança nesse processo que a gente falou ainda há pouco, tá? Justamente no recrutamento, né, na preservação desses dados. Então, eu trouxe aqui algumas medidas na questão de segurança do processo seletivo, no processo de segurança também na guarda dos dados, que a gente vai ver mais um pouquinho à frente. Tá? Então, quais são? As medidas de segurança do processo seletivo visam dificultar as ações, tá? As ações adversas, aqui, ó, de infiltração em órgão que tratam com assuntos sigilosos e admissão de indivíduos com características antecedentes pessoais que possam causar comprometimento. Vocês são concursados, né, ou não, mas os processos seletivos em si, muitas vezes eles pedem que você traga documentos, né, que garantam a sua idoneidade, por exemplo. Né? Eu mesmo, quando fui tomar posse, eu tive que apresentar todas as certidões negativas de Polícia Federal, Polícia Civil, Justiça Federal, Justiça Estadual, ou seja, para dizer que minha reputação era ilibada, né? Eu tinha valores, eu não devia nada ao Estado nem a ninguém. Então, o recrutamento ele vai em cima disso daí, tá? E quais são os procedimentos? Determinação de sensibilidade das funções, tá? Então, diz assim, investigação de segurança, controle de segurança na consulta ao candidato, aplicação de testes seletivos. Quem trabalhou ou trabalha em área de RH sabe que isso aqui é uma rotina. Só que, para iniciativa privada, às vezes ela é impedida de pedir alguns documentos, como essa questão do credenciamento de Justiça Federal, né? Essas certidões assim. Mas, para os órgãos públicos, não. Isso é uma rotina considerada
normal. Eles fazem, geralmente, essa solicitação, tá? Então, aqui, ó, procedimento de desempenho da função. As visam efetivar o credenciamento e realizar a educação de segurança e a confirmar características pessoais exigidas. Já o procedimento de segurança do RH, que é o desempenho da função, diz o seguinte, ó, credenciamento para a função, educação de segurança, tá? E controle de desempenho da função. Bom, a partir do momento que eu escolhi, essa pessoa, ela está credenciada para a função, como eu falei ainda há pouco, tá? Eu investiguei, né? Essa investigação que a gente fala é dentro de documentos, não é que a pessoa, ela vai estar fuçando, né? Desculpa da expressão, mas ela não vai estar assim olhando a fim a vida privada da pessoa, não. É só o que tem documentos produzidos. Então, uma certidão da Justiça Federal, essa é uma questão pública, tá? Então, ele pode exigir, pode solicitar, tá? Bom, a questão também, segurança no desligamento. Eu fiz a admissão, né? Ele atendeu todos os pré-requisitos, mas no desligamento também ele tem que atender os pré-requisitos. Tá? Então, o que ele visa? Né? Levantar indícios de vulnerabilidade de segurança e, posteriormente, a verificar se o ex-servidor mantém um comportamento adequado. Então, mas, novamente, né? Eu posso ter admitido o melhor servidor, né? Ou forma de processo seletivo, ou em concurso, ou mesmo um processo seletivo ligado à questão da CLT. Tá? Fiz todo o que tinha que ser feito e aquele servidor, ele atende às expectativas, ele tem, como é que se diz, ele está preparado para o cargo. Beleza. Mas aí vocês sabem, pessoal, que durante o período ele pode ter tido algum problema dentro do departamento, do órgão, ou seja, do setor onde ele estava trabalhando. E aí, de repente, ele pode estar sendo também sendo daqueles recrutados para fazer as coisas erradas. E isso aí eu tenho que ter muito cuidado, tá? Ou seja, aí também, não comentar com pessoas que estão ao serviço, seus métodos de trabalho, os projetos de desenvolvimento, as expectativas da organização, sua potencial humano, material, tecnológico. Principalmente, por exemplo, as pessoas dão informações, né? Evitar, na verdade, aquela pessoa verificar se ela tem dado informações para terceiros, né? Com o potencial intuito de ela poder também prejudicar a instituição, tá? Evitar ações de serviço ou com eles relacionados, no seio da família, com amigos ou com outras pessoas. Isso daqui eu conheço, né, na nossa atividade, a própria auditoria lá da UFAM, nós convivemos com as pessoas do TCU, TCE, Polícia Federal, o Ministério Público, nós só conversamos, trabalhamos o assunto que está em pauta, tá? Assunto que eles estão em investigação, que posteriormente depois ele sai como uma ação de polícia, eles não falam para a gente. Por quê? Esses servidores, eles têm como é que se diz assim, eles tentam guardar o sigilo o máximo, eles têm que guardar o sigilo máximo da informação, tá? E aqui nós vamos para a segurança da documentação do material, tá? Então, vocês sabem que hoje, a maioria nessa era da informática, todo o material produzido, hoje ele está dentro do quê? Das nuvens, né? Dos sítios, tá? Mas o que mesmo ainda é presencial, aquilo que ainda é, digamos, documento físico, tá? Ele tem que ter uma forma de ser guardado, tá? Então, ele diz o seguinte, ó, o conjunto de normas, medidas e procedimentos voltados para a proteção do documento de inteligência, no sentido de evitar o comprometimento, né? Ou vazamento daquelas informações. A segurança da documentação é garantir através do exato cumprimento dos regulamentos, instruções ou normas que regem a produção, classificação, expedição, o recebimento, o registro, o manuseio, a guarda. Ou seja, a instituição ela tem que ter um instrumento onde ela dite, né? Ou seja, ela regulamente os procedimentos de guarda daqueles documentos. Por quê? Primeiro, define grau de sigilo, depois verifica qual é o que pode ser divulgado, o que não pode ser divulgado, né? O tempo que ele deve ser guardado, onde ele deve ser guardado, tá? Então, isso tudo é para quê? Para preservar o material. Quais são as principais ameaças, né, a serem prevenidas e obstruídas pela segurança da documentação do material? Como eu falei ainda há pouco, a espionagem. Os documentos podem ser alvo de furto, fotografia,
de leituras e etc. Tá? Sabotagem, o documento pode sofrer ações e destruição. Então, aquele documento que ele não é bem guardado, tá? Ele pode sofrer várias ações. Primeiro, algumas, né? Furto, roubo, né? Ou também adulterações. Né? E aí você sabe, furto ou roubo ele pode ocasionar em problema futuro, assim como a sabotagem também, além da instituição, as pessoas em si. Tá? Bom, segurança do documento e material, ou seja, aqui é na produção em si. Tá? A gente falou de forma geral, né, os documentos devem ser preservados, né, para em questão até do sigilo. Na produção em si, também você tem que ter, justamente onde você vai dizer, como falei ainda há pouco, o grau, onde ele deve ser, como é que se diz, guardado, né, o porquê de tudo isso daí. Então, são o quê? As medidas de segurança na produção têm como fim atribuir um grau de sigilo, controlar recursos utilizados na produção de documentos sigilosos e marcar esses documentos com sinais de segurança. Aí tá, quais são os procedimentos? Atribuir preliminar de um grau de sigilo, controle de recursos utilizados, numeração das páginas, classificação e marcação do grau de sigilo, autenticação do documento. Ou seja, como falei ainda há pouco, o órgão da instituição ele tem a obrigação de fazer um documento onde ele traga todas as informações, né, para a melhor guarda dos documentos. Segurança na difusão e na recepção, tá? Visa estabelecer controle de segurança na rotina de transmissão do documento entre o emissor e o usuário. De que forma? Tá? Aqui, pessoal, é a guarda em si. Tá? Acondicionamento do documento, controle de saída, controle de entrada, segurança no manuseio. Tá? Né? É uma das questões mais importantes que tem, essa questão da segurança desse manuseio. Então, é o estabelecimento de procedimento para a reprodução, custódia, revisão de classificação, sigilo de documentos, no sentido de implantar controle de segurança durante a sua utilização. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Depois vocês, porque eu estou falando de uma instituição muito grande, no caso que é o FAM, né? E a gente trabalha com muita produção de informação. Então, nós temos uma corretoria que é de pessoas, e aí pessoas também ele entra na questão do sigilo, tá? De uso restrito. Porque tá? Alguns documentos eles só interessam a pessoa mesmo. Então, eu não preciso, apesar de estar salário lá, mas eu algumas questões que ele quer colocar, né, para a instituição, eu não preciso saber. Só ele e a empresa e a instituição precisam saber daquilo. Então, o que eles fizeram? Eles cessaram antigamente, né? Todo mundo chegava lá, entrava, ia entrando no arquivo, e era assim, um negócio meio bagunçado. Então, está com os 3 anos que eles criaram uma rotina, né, diferente de controle interno lá, e cessaram a entrada de qualquer pessoa que não fosse do setor. E até as pessoas que estão no setor, elas foram treinadas, né, para recepção, para entrada e, como é que se diz assim, recepção, entrada e a transição desses documentos, justamente para ter o quê? Segurança no manuseio. Tá? Segurança da documentação e do material de manuseio. Como? Controle de reprodução, controle de custódia, reclassificação e desclassificação, seleção de documentos serem arquivados ou destruídos. Então, eu frisei lá a questão do manuseio, é porque justamente é nessa questão que às vezes o documento some, o documento ele rasura, ele sofre alguma avaria, e aí ele prejudica a análise, no caso no setor, daquele documento. Ou seja, às vezes aquele documento ele representa a vida do servidor ou de quem é interessado. E aí isso eu estou dando um exemplo, né, geral, né? Mas a questão da segurança, justamente da informação, ela vem preservar a integridade de documentos e aí ele se estende às pessoas, tá? Bom, eu manuseei aqui documento, agora eu vou ver a questão da segurança de arquivamento. Então aqui, na lógica, cada órgão ele vai ser responsável da melhor maneira de arquivar aquele documento, desde que ele seja o quê? Eficiente, eficaz e seja efetivo, né? Na administração pública, são 3 palavrinhas, são 3 princípios que a gente não pode deixar de mencionar, que é a eficiência, a eficácia e a efetividade. O que vai ser a eficiência, pessoal? Eficiência é a utilização dos meios, né?
Então, a eficácia vai ser o que? Resultado, melhor resultado. Então, eu utilizei os meios, alcancei o meu resultado, o meu objetivo. Então, praticamente a eficácia, ela está nessa ponta aí. O que é efetividade? É justamente eu fazer aquilo, transformar aquilo numa rotina. É transformar o bom, né, no melhor. É sempre eu estar fazendo aquilo de maneira correta, tá? Então, quando você manuseia bem um documento, né, mas se você não vai arquivar ele bem, a mesma coisa ele pode ser, dar problema. Ou seja, se você pegar aqui, manuseio, arquivamento e destruição, tá? Então, manuseie os documentos que devem ser, como eles devem ser tratados. Arquivamento também, escolher o local, né, o melhor local, ele tem que ser, se é físico, ele não pode ter, tem que ser um local adequado, né? Também tem que evitar acesso das pessoas que não são de interesse, não têm interesse naquele documento, tá? Como eu coloquei aqui alguns, olha, escolha o local, escolha o tipo de arquivo, cofre, controle do arquivamento na reprodução, estabelecimento de rotina para evacuação em situação de emergência, tudo isso tem que ser observado. E segurança da destruição, definir meios locais de destruição, determinar a forma de controle e manter um rígido controle de destruição. Bom, pessoal, alguns documentos que não é importante para mim, né, mas de repente pode ser para outro. Tá? De repente eu tenho um processo, tá, que foi uma possibilidade, digamos, de um assédio. Aquele documento, né, ele só servia, ele era importante para quem faz a parte do processo. De repente eu peguei aquele processo, era uma cópia, tá, que ainda tá em uso, ainda não teve uma definição, e eu deixei em cima da minha mesa, né, e estou utilizando como rascunho. Mas você vai levar, é só... Bom, aí que vem a segurança da destruição. Se é um documento que ele não pode ser, que não interessa a publicidade, no caso ao público, né, ele tem um interesse somente de algumas pessoas, das partes, ele tem que ser destruído. Esse tipo de destruição, também a organização, né, a instituição, ele tem que escolher a melhor maneira, né? Se ele vai incinerar, se ele vai, como é que se diz, destruir de forma, como é que se diz, triturar, ou seja, ele que escolhe a melhor maneira, tá? Bom, a gente entra numa seara que é justamente onde existe muito problema, né, de desvio de informações, que é justamente na segurança da transmissão dos dados, né? Eu tenho um documento físico, mas geralmente esse documento físico ele se transforma numa notícia, numa comunicação, né? E muitas vezes aqui eu tenho, por exemplo, quem trabalha com o serviço público, com pagamentos, com tudo mais, né, que é tudo eletrônico, né? Você sabe que existe, né, aquela segurança na questão das senhas, né? Então, se você não tem uma segurança na informação, no teu TI, pode dar problema também lá na frente, lá no futuro, tá? Então, quais são as seguranças da comunicação e telemática? Na verdade, a produção e a transmissão. É o conjunto de medidas e procedimentos adotados voltado para os meios de comunicação, no sentido de salvaguardar dados ou conhecimento de modo a impedir ou dificultar a interceptação e análise e transmissão do tráfego e dos dados de sinais. Tá? Então, aqui a gente tem algumas medidas na segurança telemática. Primeiro, tá? Escolha dos locais para a instalação dos equipamentos. Segundo, escolha dos meios de comunicação. Terceiro, exploração adequada do meio de comunicação. Tá? Segurança do conteúdo. Tá? Visa dificultar o entendimento por ele por mesa diversa no texto transmitido. Programa-se por esteganotecnia e criptotécnicas. Ou seja, a questão de codificação de códigos, né? De codificação de dados. Tá? Aí vocês veem exemplo no caso do WhatsApp, né? De alguns aplicativos que você não consegue captar, copiar aquelas mensagens, porque elas são criptodizadas, né? E aí chega de ponta a ponta, então você não pode, desde que tenha uma questão judicial. E aí, então, a questão de segurança do conteúdo, nós temos aqui, preparação das mensagens, escolha dos recursos criptológicos, né? Exploração adequada dos recursos criptológicos. Bom, só dando exemplo para vocês, hoje os serviço público, ele tem vários, tudo praticamente é digitalizado, né? Os municípios que ainda estão muito aquém disso daí, mas a União e os estados, a maioria dos documentos hoje eles são digitalizados. Então, para ter uma ideia, né? Ficou mais fácil
as pessoas têm acesso, né? Quem consegue hackear, quem consegue, digamos assim, entrar na questão da segurança dos sites, ele consegue essas informações. Então, por isso que tem que ter um trabalho diferenciado nessa questão. Aqui também só uma informação que eu já falei para vocês, na Segurança Informática, produção de dados de software, controle da mudança de programas, implantação do backup, sistema de arquivo, registro de ocorrência de auditoria, emprego de criptotécnicas, controle de ambiente, identificação dos usuários, controle de senhas, né? O password. Tá? Isso aqui também nós já falamos, tá? Mas eu vou só repetir, né? Quais são a segurança da operação DSP, né? O conjunto de normas, medidas e procedimentos adotados para proteger as ações operacionais realizadas por agências de inteligência. Essa proteção inclui, notadamente, os agentes, as instituições, a identidade do alvo e os objetivos da operação. Tá? Isso aqui também é uma questão de leitura, tá bom? E aí sim, nós vimos ainda há pouco de guarda de documentos, guarda de informações, no caso dos sítios, né? As informações propriamente ditas que é a área de informática, né, das transmissões, mas se a gente não tiver o cuidado interno, também vai ter problema, tá? Aí a gente chama isso de demarcação das áreas, né, que é o agrupamento das medidas de segurança de instalações. O que ela visa? Sinalizar as áreas sigilosas restritas por meio de convenções, utilizadas linguagens claras, o código para informar as pessoas os diferentes graus de sensibilidade de cada uma dessas áreas, apresentando como primeiro elemento dissuador. Então, quais são as medidas? Demarcação de áreas, implantação de barreiras, controle de acesso, detecção de intrusão e monitoramento de alarme e elaboração de plano de prevenção e combate aos incêndios. Então, o que são essas áreas restritas? Né? São aquelas áreas vitais para o funcionamento da organização, como elevadores, casas de máquina, entrada de energia, caixas d'água, centrais telefones e tudo mais. Ou seja, o ambiente hoje, o ambiente organizacional, tá? Ele tem áreas restritas, né? E aí, porque como você trabalha, digamos assim, o que é que nós temos hoje? A prevenção de incêndio, né, contra incêndio, desculpa, ela abre uma porta, né, para que as áreas elas deixem de ser restritas. Né? Por quê? Porque tem que ser livre, né? Livre de corredor. Então, você tem que ter muito cuidado na hora do projeto, né, para escolher todas as quais são as áreas restritas, né? Porque senão ela acaba sendo o quê? Um facilitador ou então um dificultador. Né? Bom, pessoal, então, isso daí é o conteúdo que nós temos, tá? Foi com base no documento que me enviaram para trabalhar com vocês, né? São algumas informações que nós temos, tá bom? E agora a gente vai abrir, no caso, para dúvidas e para nossa discussão, tá bom? Eu vou liberar, quem quiser, eu vou liberar aqui, na verdade, os áudios de vocês. Ver se alguém passou alguma coisa aqui no chat, tá? Só um segundinho. Eu vou liberar o áudio de vocês, tá? E aí vocês vão, a gente vai falando, tá bom, pessoal? Deixa eu liberar aqui, que não estou conseguindo. Eu vou falando com cada um e a gente vai se comunicando.
Bom, dá para vocês verem quem está com áudio liberado, né? Quem tiver com áudio liberado, pode falar. E se apresenta, por favor. Porque aqui nem todos eu consigo ver o nome, tá, pessoal? Então, vamos lá. Quem tiver o nome aqui, eu vou chamando, tá ok? Antônio. Antônio? Antônio Carlos, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Tudo bom? Tudo bem. Você é de onde? João Pessoa, Paraíba. Poxa, que legal. Um dia eu estava falando de João Pessoa. E aí, me fale, me conte aí. Na verdade, vocês estão num curso muito bacana, né? É um curso de aprendizagem, né? Na verdade, não é só essa disciplina, tem várias disciplinas, mas essa disciplina eu acho que é um feeling para vocês, né, Antônio? Verdade. A minha visão sobre a aula de hoje, ela foi muito assim, discorrida em cima do tema da apostila, entendeu? Eu acho que seria interessante se a gente aproveitasse o tempo restante para dar assim, uma pincelada nos principais pontos. Ok. Pois é importante isso aqui para esse bate-papo, né? Porque, como eu falei, né? Aqui nós temos conceito, nós temos informações, mas essa disciplina, na verdade, ela é baseada também na opinião de vocês, né? Porque cada um vai ter uma visão, trabalha em órgãos diferentes, né? E então cada um vai ter uma opinião de onde do seu trabalho ou do que pensa que vai fazer futuramente, né, Antônio? Na realidade, o trabalho todo em si tem um padrão, mas vai do conceito do momento, né? De como agir, de como ler as circunstâncias, né? Com certeza. Na verdade, sim. Tem um padrão. Desculpa, pode falar. Pode falar, Antônio. Não, tudo bem, só isso mesmo. Ver se alguém mais tem alguma dúvida aí para dar, como eu falei, uma pincelada assim nos pontos principais. Tá, eu vou anotar aqui, tipo assim, né, porque a gente volta lá e conversa mais um pouquinho, tá? No caso, tu queria apontar alguma coisa? Se o pessoal tivesse alguma dúvida aí, mandava pelo chat e ia comentando. Deixa eu ver aqui, ninguém falou nada no chat. Falta o quê? Falta 25 minutos, para terminar? Não dá tempo, até as 14, né? Às 14h30? 14h30 já é 35. Ainda dá tempo, nós temos tempinho. Tá? Porque Por assim... mim, tudo tranquilo. Obrigado pela aula e... Olha, esse material aqui, esses slides, como eu falei para vocês, tá, pessoal? Eu fiz um resumão, tá? Eu creio que vocês têm um livro, tem uma apostila, tem algum trabalho disso daí. Então, por exemplo, alguma coisa que era prática, infelizmente não tem como a gente fazer aqui, né? Que era aquele plano de segurança. Então, não tem como a gente fazer isso aqui, porque não tem como fazer esse bate-bola, né, com vocês. Isso, se Deus quiser, fica para uma próxima, né? Mas, olha, eu vou encaminhar esse material, tá? Eu vou encaminhar meu contato também para vocês, tá? Eu vou ter um prazer de compartilhar o meu conhecimento, né? De muitos anos trabalhado aqui em Manaus, no distrito, né? Como contador, como auditor, como consultor, e agora com 10 anos dentro da UFAM, né? Trabalhando também nessa área. Tá bom, Antônio? Ok, meu querido. Tá ótimo. Mais? Bom final de semana. Da minha parte, tudo tranquilo. Você também, Antônio.
Alguém mais aí? Eu só consigo ver. Aqui Pode tá só chamar o muito... próximo. Pois é, eu não consigo. É. Deixa eu ver aqui. Reinaldo, vamos lá, Reinaldo. Reinaldo? Vamos lá, André. Alguém mais? Vamos lá, André, tem Henrique, Cristiano, Edu. Estão me ouvindo, pessoal? Aqui aparece, tá me olhando? Moto G, eu não sei, Moto G7 Plus, não tem o nome. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Bom, meu nome é Amaury Alemora. Ô, Mori. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado aí pela... É Manaus. É de Manaus? Não, Opa, bem pertinho aqui. Patinho. Manaus, sou cubano. Opa, mas veio de longe, né? O que acontece? Eu estive aqui em Brasil em 2008, 2010, por el proyecto de Comité Olímpico, ¿no? Soy profesor de luta olímpica. Terminé, aí fiquei relacionamento com minha mulher, fiz o casamento e estou aqui em Brasil já faz 7 anos. Pronto. Eu trabalho na área de segurança, não? Segurança. Eu sou gerente de segurança em uma empresa transportadora. Estamos prontos aí para qualquer pergunta. Deixa eu só te interromper, mas assim, dentro do assunto, né? Do que nós falamos aqui, você se situa em algum momento dentro da sua empresa? Eu sim, com certeza. Com certeza. Eu acho que a matéria de hoje, não? Em questão, é muito importante, faz uma ferramenta muito útil no desempenho de nosso trabalho dia a dia. Com certeza. Eu não tenho problema não com relação a isso. Até por quanto eu também em Cuba trabalhei na Forças Especiais também. Eu tenho um certo conhecimento com relação a essa atividade. Quem sabe não foi isso que ele levou, né, para essa área aqui, né? Eu trabalhei no Jogo Olímpico como segurança também com a BIM e com a Polícia Federal também. É uma área muito boa, uma área... E essa matéria em questão, gostei da aula, gostei muito. Que bom. Tá? Eu acho como falou o colega anterior, não? É uma matéria que tem que ser mais profundizada e ainda hay que profundizar-se. É uma lástima que a aula seja uma aula corta, não? Uhum. Mas eu acho que deveríamos profundizar ainda mais nessa questão de inteligência e contra-inteligência. Porque o êxito de nosso trabalho vai depender muito do conhecimento que nós, agentes de segurança, gestores, supervisores e gerentes, se tenha com relação a isso. Eu vou só lhe parafrasear, né? O que você escreveu, acho aqui, né? Como você diz, do seu conhecimento, está aqui em tela, tá? Sim. Podemos garantir que essa questão seja fundamental no desempenho da nossa atividade de segurança, né? Ou seja, passando para os colegas, né? Ver de uma pessoa que já está nessa área também, né? Que tem todo... E você vem de outro país, né? Que pode fazer uma comparação, né? Da forma que nem todos são iguais, né? Assim como de empresa não é igual o procedimento, né? Você pode fazer um paralelo disso daí.
Então, mas de qualquer forma, você vê que é importante a gente estudar isso, né? E poder, de repente, aplicar na área que a gente está trabalhando. Né? Exatamente. Com certeza. Eu gostaria de parabenizar, professor, a você, o desempenho da aula. Gostei muito. Mauri. El mismo jeito de profesores que nós tuvimos aí durante a preparação dos Jogos Olímpicos, a Polícia Federal, lembrei muito desse momento, não? Que tem certo conhecimento, domina o tema em questão, e só tenho que agradecer. Eu agradeço a oportunidade, tá? Como eu falei, vou disponibilizar o material, vou disponibilizar também meu contato, tá? E podendo entrar em contato a hora que quiser, né? A gente pode ajudar aí. Tá bom, Amorim? Tá bom. Uma boa tarde. Boa tarde para o senhor, você também. Bom, último final de semana. Você também. Alô? Oi? Antônio. Ô, Antônio. Aproveitando aí o que o colega falou sobre... Ele disse que nós poderíamos, assim, se aprofundar no tema, né? De antemão, eu me arrisco a dizer que eu entendi o seguinte. Inteligência é a forma de você, vamos dizer assim, bolar a ação, né? Fazer as estratégias, os caminhos. E a contra-inteligência é você preservar esses caminhos que você criou para não, assim, vamos supor, não estragar a eficiência da operação, o fator surpresa, a conclusão, né? Bom, até coloquei lá no resumo, né? Eu acho que, não sei se você prestar atenção, mas a gente trabalha o seguinte, o que seria a inteligência, né? Era o quê? A produção, né? Como você me falou aí, frisou, na verdade, né? A produção. E a contra-inteligência? A proteção. Então, elas duas têm que andar, tem que se conectar, né? Não adianta você ser só inteligente, então não vai acontecer a contra-inteligência, né? Então, como você falou mesmo, a inteligência é o começo de tudo, é o planejamento, né? É a investigação, é a pesquisa, né? É a técnica. E a contra-inteligência vai ser a anulação, ou seja, a proteção daquilo que a gente fez. Isso. Mas muito bem colocado, Antônio. Ok. É porque ele salientou aí, né? Mas o resumo é esse mesmo. Ok. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima, Antônio. Alguém mais aí? Bora? Vamos aproveitar esse tempo que nós ainda temos aí, né? Acho que uns 10 minutos. Vamos lá, Henrique, Cristiano. Nós temos o André, Luiz Augusto. Ela conserta, então todo mundo já aprendeu tudo. Sinal que a aula foi boa. Como eu falei para vocês, né? As pessoas, nós estamos num momento difícil, né? E assim, as pessoas, quando passar tudo isso daí, vai ser tudo normal. Eu acho que aos meus 44 anos, né? Comecei a trabalhar muito cedo, mas com essa experiência eu acho que nem tudo vai ser normal. Não vai ser normal para vocês com a questão de segurança, não vai ser normal para a gente com a questão de estudo em si. Tá? A nossa vida normal, nossa vida privada não vai voltar ao que era. Né? Nós vamos ter que se readaptar. Né? Então, que eu falo, né? Quem não se adequar a essa nova realidade, ele vai ficar para trás. Tá? Eu tiro pela questão do EAD, né?
Então, por exemplo, eu trabalho na maior universidade da Amazônia, que é a UFAM. A UFAM ela está parada, ela não tem estrutura para dar aula aos alunos. Eu trabalho aqui num polo pequeno que é da Anhanguera, tanto faz, tá entendendo? Assim, assim, se for até o final do ano, para eles tanto faz, tá parado. Por quê? Eles estão estudando direto, tá entendendo? Porque já tem todo o material, eles estão estudando direto. A gente está fazendo essa live direto. Então, assim, eles já estão mais do que o dia que eu não estou com outras atividades, que eu trabalho remoto também, eles estão me chamando, professor, vamos fazer uma reunião rápido. Então, eles já estão acostumados com isso. E é disso que a gente tem que tirar proveito. Na realidade, nada será como antes, porque acabou se tornando uma revolução. Isso, vai ser uma revolução. A revolução tecnológica, né? Com certeza. Porque nós tivemos a industrial e estamos vivendo a tecnológica. Só que com esses acontecimentos aí, vamos dizer assim, turbinou a tecnológica, né? Uhum. Olha, na área de entretenimento, você já vê a revolução do que está na questão dos artistas, né? Todo mundo ganhando dinheiro, questão de live e tal. Então, é uma realidade. Mas é uma mudança também totalmente da tecnologia. Será que daqui a pouco, quando voltar a essa normalidade, né? Eu vou para show? Pode até ser que sim, sabe? Eu imagino assim, que, um exemplo, uma Ivete Sangalo da vida, em pleno carnaval, ela pode fazer shows em 5 cidades ao mesmo tempo. Entendeu? Transmitir um show presencial, à distância para as outras 4 cidades, cobrando um cachê menor e faturando de todo canto. É possível. Antônio, eu vou só responder aqui, aliás, acho que do amigo Amauri, que ele falou o seguinte, ó, aplicando os conceitos de inteligência e contra-inteligência em relação ao coronavírus, né, a pandemia, podemos afirmar que houve um trabalho atrasado na preparação da população no Brasil? Bom, eu vou dar a minha, entrando lá na minha opinião, tá? Eu afirmo que sim, tá? Realmente houve um trabalho, você aplicando esses conceitos aí, tá? Ele houve sim, como ele fala aqui, um atraso, tá? Na verdade, eu até publiquei um dia desse uma questão no Face, compartilhando com uma ideia, tá, Amauri, de um amigo lá de Portugal, que lá eles já estão praticamente normal, né? Trabalhando, estudando, ou seja, né? E aqui a gente ainda está numa situação muito crítica. Então, houve realmente, primeiro, eu ignorei o fato, né? Se eu ignoro o fato, a inteligência ela não é aplicada. Eu não reconheci, então não tenho como trabalhar. Tá entendendo? Aqui eu não estou politizando, estou colocando uma forma macro. Aí, outra coisa, não houve uma sintonia, né? Não se sintonizaram. União, estados e municípios. Então, cada um fazendo as partes separadas, não vai. Tá entendendo? Então, não teve como a inteligência atingir. Agora, eu acho que sim, que ainda há possibilidade de se corrigir. Tá? Mas, assim, da forma que você colocou, eu acho que ele foi bem aplicado. Você bem aplicou, né, nessa problemática aí, né? O que você entendeu sobre inteligência e contra-inteligência. Você pode externar a opinião de vocês também. Na minha opinião... Tem alguém falando aí? Tem? Não, pode falar, Antônio. Na minha opinião, tudo bem que surgiu a crise. Aí deveria-se, né? Deve-se aplicar inteligência contra inteligência. Porém, eu creio que, antes de tudo, teve a negligência. Por quê? Porque nenhum país do mundo estava preparado com equipamentos de segurança e com respiradores suficientes em hospitais, infraestrutura para enfrentar qualquer crise. Então, isso significa dizer que o mundo em si está vulnerável com certeza. a ataque. Qualquer tipo de ataque, entendeu? Se for um ataque nuclear leve, se for um ataque químico, biológico, pode ser o que for, não está preparado. Olha, Antônio, só complementando você, quando eu me deram essa incumbência de trabalhar essa disciplina com vocês, e aí eu fui ler tudinho,
eu não conseguia dissociar a disciplina do que nós estamos estudando hoje. Aliás, desculpa, passando hoje. Tá entendendo? Tudo que eu ia procurando para passar para vocês, eu colocava dentro da nossa realidade. Você tem razão. Né? A coisa é muito mais macro. Então, eu acho que quando for aplicar com disciplina, dá tempo, você aplicar os conceitos de inteligência com inteligência nessa questão, né? Para melhorar agora. Né? Cessar, melhorar, ou seja, para fazer alguma coisa. Tá entendendo? Mas eu acho que você colocou bem isso daí. Aí ninguém estava preparado. Até as maiores potências do mundo elas não estavam preparadas. Né? Tá entendendo? Com certeza, porque se negligenciou infraestrutura, se negligenciou a segurança primária da população. Com então, certeza. aí eles estão pensando aí, até então, o pensamento era o quê? Em supersônico, foguete, com ogiva nuclear, com bunker, entendeu? Mas não se pensou na infraestrutura. Olha, quando a gente... máscara, o que é uma máscara? Mas ninguém pensou nisso. Ninguém pensou. Olha, Antônio, olha, Maurício e os demais. Quando iniciou o ano, né? Lógico que no final do ano todo mundo, olha, faz a nossa festa, nossas orações e desejamos o melhor para o ano que vem. Né? Então, quando iniciou o ano, já veio aqui esse problema de guerra. Né? A gente imaginava que o problema nosso ia ser a guerra. Né? Então, estava a briga Estados Unidos com China, guerra comercial, Estados Unidos com Irã, Estados Unidos com Rússia, ou seja, uma briga. Então, a gente pensava que o nosso problema todo seria aquele lá. Quando, de repente, o que aconteceu? Veio essa pandemia, né, que nos colocou todo mundo no mesmo problema. Tá entendendo? Então, assim, o problema, de repente, seria só entre eles lá, mas ia repercutir em nós. E agora não. Nós todos entramos em guerra com o mesmo problema e não encontramos a solução ainda. Né? Exatamente. Professor, Opa. deixa eu falar uma coisa aí. Você, teniendo en cuenta, ¿no?, la experiencia de ¿usted no acha que un tanto los órganos de inteligencia brasileños, ¿no?, en este caso ABIN, se atrapalhó un poco con la parte ideológica con relación al presidente? ¿Por qué falo esto, no? Porque, como usted faló al inicio de año, yo tengo un montón de amigos cubanos que son profesores de boxing y luta olímpica lá en China. Y era un facto real, ¿no? Real, que el coronavirus estaba andando. Coronavirus ahí, era un facto real. ¿Qué acontece? Correspondía un tanto a esta parte de inteligencia con relación a la contrainteligencia, ir preparando la población con relación, o sea, los poderes, darle la herramienta necesaria para enfrentar esa pandemia. Eu acho, ¿no?, mi percepción, que un tanto los órganos de inteligencia se plagaron un tanto a la ideología. Eso, a mi modo de apreciar esta situación, fue que más daño hizo. Yo tengo mi mamá y mi familia mora en Estados Unidos. Yo tengo tío también en el área de inteligencia lá en Estados Unidos, americano. E eu converso muito com ele, né? Falo muito com ele com relação à situação do Brasil hoje, essa pandemia, e antes da pandemia. Eu acho que todos os órgãos de inteligência mundiais respondem à ideologia do país e à situação governante. Entendeu? Aí eu gostaria, não? Escuchar su opinión con relación a eso, porque si es que los órganos de inteligencia, en este caso ABIN, tienen que ser una herramienta del gobierno, y cuál sería su postura en relación a un conflicto mundial. ¿Entendió? Porque ¿qué acontece con eso? ¿Qué acontece con eso, profesor? Disculpa ahí. Hoy es una realidad que la población no estamos siendo refén de esa pandemia. Tá, deixa eu ver se eu até entendi, mas assim, eu vou colocar o pensamento em cima do que eu entendi. Por exemplo, a nossa inteligência, né,
primeira coisa, né? Não só a inteligência, mas os governos, né? Eles têm que ser isentos dessa questão ideológica. Tá? Até porque nós temos uma Constituição. Tá? As agências, ela não têm ideologia. As pessoas têm ideologia. O problema todo é quando a ideologia do ser, ele vai para a instituição. Tá entendendo? É uma coisa que não, como é que se diz assim, não se conecta, ela não converge. E aí vem o problema. Tá entendendo? Aí vamos lá, no caso concreto, na prática, na minha opinião, no meu entendimento, eles que nem falou, eles ignoraram o problema. Tá entendendo? Isso aí é uma questão desde o ano passado, não começou agora. Então, ignorou-se isso daí. E ficou uma questão muito tardia de se fazer. Tá entendendo? Mas, assim, o porquê de ignorar? Porque achar que as coisas não iam acontecer, que era só uma coisa passageira, porque era da China, porque era invenção, porque era aquilo, tudo outro. E a gente sabe que nós não conhecemos totalmente 100% cada país. Né? Por questões culturais, por questões justamente pela questão realmente da proteção dos seus dados. Tá entendendo? Então, aí como vai lá com o Antônio, negligenciou todo mundo. Né? A China negligenciou porque não divulgou como era como é que se diz, a letalidade disso daí. Tá entendendo? Mas é uma questão, assim, que é muito de opiniões, tá, Maurício? Eu entendo, não? China é o principal violador. China, todo mundo, sem dúvida. Eu acho isso, como eu coloco a palavra como a mesma colocou o presidente Trump. Eu acho que China debió darle uma informação ao mundo da letabilidade desse vírus. É certo aí? Tá, deixa eu só ver aqui, Cristiano, né? Cristiano, você quer falar alguma coisa? Oi, Cristiano. Pode falar. Tá ouvindo aí? Estou, sim. Estamos. Os países, eles precisam, de certa forma, dentro de suas soberanias, dentro de suas políticas internas, que as relações internacionais chamam de políticas domésticas, traçarem um plano no sentido de resolverem através de sua parceria internacional, uma crise, uma pandemia, porque ela é uma pandemia internacional, certo, utilizando técnicas e metodologias puramente científicas. O discurso político e ideológico vem atrapalhando muito a situação. Vivemos, na verdade, no Brasil estritamente, uma crise na saúde, que infelizmente transformaram numa crise política. Devemos nos voltarmos. O país ele precisa se concentrar na crise na saúde, estruturar a saúde de forma urgente. As informações que nos chegam do ponto de vista médico, hospitalar, são gravíssimas. Muitos estados no Brasil, que ocupam as regiões norte e nordeste do país, estão quase em colapso. Poucos leitos de UTI. Temos poucos leitos de UTI. Então, a gente estamos indo por uma rota, por um caminho de colisão, e o país ainda não está preparado, infelizmente, para enfrentar algo que já não é mais novo. Se a gente não tem uma resposta científica, se não se descobriu a vacina, ou se ainda não há uma medicação, mas a gente sabe que os governos, de uma forma geral, estão se esforçando para tentar descobrir, mas se não se chegou, então se estrutura por meio de um paliativo. É a estrutura de uma forma geral. É só esse meu comentário. Ok, Cristiano, agradeço, tá? Existe muitas questões que, se a gente fosse colocar aqui, né? Lógico, o campo é muito fértil, muito vasto para a gente discutir tudo isso daí, né? Como eu falei, se não houve uma conexão, na verdade, ignoraram o problema, não teve solução, né? Mas eu acho que ainda dá tempo de se fazer alguma coisa e torcendo para que isso se concretize, tá bom? Bom, pessoal, eu quero agradecer, tá? A presença de todos, a oportunidade aí, né? Espero estar mais outro momento com vocês, tá bom? E aí, como eu falei, vou deixar meu contato, tudinho,
quem quiser manter esse contato, pode manter, tá bom? Eu estou aí para ajudá-los, né? No que for preciso, no que for possível, tá? Um abraço grande daqui de Manaus, um abraço para os manauaras, para os manauenses e um abraço aí para os paraibanos, tá bom? Um abraço e aí. os demais, que seja o pessoal de Goiânia, né? E todo o Instituto também, tá? Em nome do Instituto, eu agradeço, tá? E